Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que o fundo imobiliário RECR ele vem enfrentando e sobre quanto que o investidor desse fundo imobiliário deveria se preocupar com esses problemas. Mas antes de tudo, vamos só dar uma breve contextualizada sobre o que é o RECR. O RECR é um fundo imobiliário de papel, ele tem por volta de 2,5 bilhões de reais de valor patrimonial, ou seja, todos os ativos dele somados é por volta de 2,5 bilhão. Ele fez o seu IPO na Bolsa de Valores lá no mês 10 de 2017, então já é um fundo antigo, já é um fundo que tem um certo histórico. Ele é gerido atualmente por uma gestora chamada RECT, que é a mesma gestora que tem o RELG e que tem o RECT, que são outros dois fundos imobiliários. E a taxa de gestão e de administração desse fundo imobiliário é de 1,2% ao ano e ele não tem taxa de performance, tá bom? Então, na verdade, quando a gente olha a cotação do RECR, a gente vê um negócio muito curioso. Essa aqui é a cotação dos últimos 5 anos, e se você parar para analisar, você vê que na maior parte do tempo, a cotação ficou ali próxima entre 100 e 110, às vezes oscila um pouquinho para baixo, às vezes oscila um pouquinho para cima, mas se mantém nesse valor, obviamente com exceção do problema que a gente teve lá em 2020, que a bolsa caiu bastante e se recuperou logo em seguida, mas a gente começa a ver que aqui nos últimos 6 meses, um pouquinho mais do que isso, o fundo teve uma grande desvalorização, estando inclusive mesmo abaixo do seu valor patrimonial. E é importante destacar que o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel é o valor dos seus CRIs, é basicamente o tanto de dinheiro que ele tem emprestado. Então, na verdade, você estaria pagando 88 numa coisa que vale 100. Obviamente, não é tão simples assim você fazer essa conta, mesmo às vezes você pagando 88 numa coisa que vale 100, às vezes não compensa, isso por conta da taxa de juros e várias outras coisas que a gente não vai falar nesse vídeo, mas aqui um fundo imobiliário de papel abaixo do valor patrimonial pode indicar, não necessariamente é um indicativo, mas pode indicar que ele está aí um pouco bem descontado e pode ser até interessante a compra desse fundo imobiliário. E é por esse motivo que muita gente vinha comprando o RECR nos últimos meses. Mas aí ele teve um pequeno problema que é o assunto principal desse vídeo. Mas aqui vamos só falar um pouco sobre a carteira dele. Ele investe majoritariamente em CRIs de todo o dinheiro que ele tem. 94% está investido em CRIs, ele tem um pouquinho de outros fundos imobiliários e um pouquinho de dinheiro em caixa, mas é bem pouco. E quando a gente olha os CRIs que ele tem, a gente vê que ele tem realmente muitos CRIs. Aqui eu peguei só uma das páginas, mas se você entrar no relatório gerencial do RECR, você vai ver que ele tem mais outras 2 páginas igual essas daqui, mostrando cada um dos CRIs que ele tem. Então ele realmente é muito diversificado. E se você for vir aqui e olhar esse percentual alvo, que é quanto que cada um desses CRIs representa de patrimônio do fundo, você vai ver que é um número muito pequeno, é 0,7, 0,3, 0,8. Vira e mexe que na tabela você encontra um 2, um 1,5, mas é realmente muito pouco. Esse fundo ele é extremamente diversificado em vários CRIs, o que é um ponto muito positivo. E quando a gente vê a carteira do RECR, a gente vê que ele tem basicamente 75% da sua carteira atrelado ao IPCA, tanto ao IPCA tradicional quanto ao IPCA sem variação negativa, o que na verdade é uma coisa muito similar. Mas no fim da história a gente vê que 75% desse fundo imobiliário está atrelado a IPCA mais 7,87% ao ano, o que é uma taxa bem interessante. Óbvio que ele tem um pouquinho também em CDI, um pouquinho em GPM, mas essas são quantidades aí muito menores. E agora a gente vai sim falar do grande problema que o RECR está enfrentando e o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e agora sim a gente vai falar desse problema. Esse problema ele veio através de 2 fatos relevantes, publicados um no dia 8 e um no dia 9 desse mês, e ele falava basicamente o seguinte, esses 2 fatos relevantes. Mas antes de falar sobre o que falava esses fatos, peraí, vamos só dar um passo para trás. O RECT, ele é um fundo imobiliário com vários CRIs, certo? E o que é um CRI? Um CRI ele é um contrato de dívida atrelado a um indexador. É como se o RECT e todos os outros fundos de papel, através desses CRIs, estivessem emprestando dinheiro e recebendo uma taxa por esse empréstimo. Só que o que aconteceu? Qual que foi o grande problema dele? 2 desses devedores, 2 dessas empresas que têm esses CRIs já anunciaram que não vão ter condições de pagar esses CRIs. Uma delas porque acabou entrando em recuperação judicial e a outra porque está passando por um momento muito complicado e o RECT pediu já a execução das garantias desse CRI. Então, na verdade, o que aconteceu? Devido à alta taxa de juros, devido aos grandes problemas da macroeconomia que a gente está enfrentando atualmente, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, está sendo muito difícil para várias empresas que já
não estavam indo bem das pernas continuar indo para frente. Que é o caso, por exemplo, de várias outras empresas que a gente vê hoje que estão entrando em recuperação judicial. Então, na verdade, o RECR teve problema nesses dois CRIs e é de se esperar que outros fundos imobiliários de papel tenham problemas similares nos próximos meses, devido à situação econômica não ser das melhores. Mas aqui é um ponto muito importante de ser destacado, que por sorte, o tamanho do rombo gerado, caso realmente haja um calote, caso realmente haja um default desses dois CRIs, é de menos de 2% do patrimônio líquido. Ou seja, de todo o dinheiro que o RECT tem, apenas 2% representa esses CRIs. Então, se realmente não for pago esse dinheiro, poxa, é uma pena, é um problema esse dinheiro não ser pago, mas é um problema administrável, por ser só 2%. E na verdade, atualmente, o RECR, ele segue junto à justiça, tentando alguma forma de receber esse dinheiro que ele emprestou. Então, na verdade, tanto o RECR como vários outros fundos de papel podem passar por essas dificuldades, podem passar aí pelo calote, pelo default, só lembrando que default é calote em inglês, tá bom? Então eles podem passar por esse default de alguns CRIs, e se esses CRIs representassem um percentual pequeno do patrimônio líquido, um percentual pequeno de todo o dinheiro investido, é relativamente até que tudo ok, é relativamente até que tá bom, é um problema, mas é um problema administrável, não é um problema que destrói o fundo, por exemplo. Então, nos próximos meses, o investidor de fundos imobiliários de papel, ele tem que ficar muito esperto nos fatos relevantes dos fundos que ele investe, porque muito provavelmente esse problema que afetou o RECR pode afetar também outros fundos imobiliários. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, vou pedir para você se inscrever no canal e vou estar recomendando um vídeo de BTLG, tá bom?